tarde, bom dia, boa noite. Hoje, dia 25 de agosto, 4 horas da tarde, em São Paulo. Mais precisamente aqui no Jardim Aeroporto. Dia quente. Muito quente, um calor já faz uma semana muito forte. Secura no ar. O que nós estamos fazendo aqui? Vamos começar o nosso brilhante, lindo, maravilhoso podcast Beyond the Cave. O nome é bom, hein? Obrigado. Mas na verdade é o seguinte, estamos aqui hoje eu, Regis, mais conhecido como Magal por alguns, Caio Fernandes e Marco, vulgo Camarão, Isso aí. amigos já de longa data. Na verdade formamos na mesma faculdade juntos, né? Fizemos medicina. A mesma alma mater. A mesma alma mater, medicina ABC, graças a Deus. Não fomos ao mesmo tempo contemporâneos, os três, né? O Camarão é da 20ª... Muito mais jovem. Mentira. Muitas turmas abaixo. 29ª turma. Caio, 31ª e eu da 35ª. Eu e o Caio convivemos. Quando eu entrei, o Camarão tinha acabado de sair, na verdade. Mas, assim, como ex-presidente do DA, famoso. Lendário. Lendário e muito conhecido. Então eu, obviamente, já conhecia ele, mesmo não tendo frequentado a faculdade juntos. Mas frequentou as festas organizadas por ele. Ah, As festas do DA, com certeza. Mozololó do DA, mas esse é outro assunto. E Atlética também, né? Caverna do Urso, quem nunca? Caverna do Urso. Fomos pra caverna algumas vezes, obviamente não juntos, mas fomos. E falando em caverna, antes de qualquer coisa, Muito boa. esse é o principal motivo que a gente está aqui agora. Porque a gente acredita que, óbvio, depois de muito tempo de medicina e de desafios, que estamos num lugar que poucos conseguem, na verdade, conceber e perceber. E é por isso que a gente quis... Na verdade, isso foi uma coisa que apareceu aos poucos, através de encontros depois desse período de faculdade, agora recente, que a gente se reencontrou, para conversar, e acabamos levando isso muito a sério, discutindo temas que para a gente eram fundamentais e que mostra que alguns, na verdade muitos, ainda estão nesse lugar que a gente chama caverna. Nós tivemos muitos percalços e dificuldades nesse caminho e conseguimos com o tempo tentar enxergar o que é essa caverna e como a gente poderia fazer para, entre aspas, sair dela, né? E como fazer isso de um jeito, antes de tudo, virtuoso. Eu vou passar a palavra para os meus amigos aqui, para se apresentarem de uma forma mais concreta. Por favor, Camarão. Vamos lá, então. Meu nome é Marco Antônio, vulgo Camarão, como o Magal falou, com essa voz de seda que ele tem nesse microfone. Eu sou médico. Assim como os dois, nós somos aqui 3 médicos batendo papo, tomando uma cerveja na tarde de São Paulo, e a gente descobriu que a gente tem umas coisas para falar. Talvez tenham pessoas que queiram ouvir. Aliás, estas pessoas que querem ouvir, ou melhor, precisam ouvir, hoje nem sabem que precisam ouvir. Então esse é o desafio. O desafio está dado. Como é que você fala alguma coisa para as pessoas que elas não sabem ainda que elas precisam? A gente precisa de trilha sonora no futuro. A gente precisa de uns sons assim, manja. Tô vendo que... Tem uns negócios no futuro. Como o boné da Cossacos ali, o Camarão é um bom repiqueiro aí. Lembra como era bom? Imagina que alguém da faculdade está ouvindo a gente, como era gostoso aquele repique na Cossaco, ensaio da bateria. Aquela época boa, né, bicho? Então, uma época boa que hoje
na própria faculdade a gente já não consegue ter mais, não estou criticando ninguém, veja bem, mas pelas mudanças do tempo, né? Coisas que aconteceram e é um pouco mais difícil da gente conseguir ver igual como era antigamente. Não é, Caio, por favor? Sai, cara. Fala, galera. Caio Fernandes. Eu me definiria como um cara que gosta do que é bom, gosta do que é justo, ama a verdade, ama os seus próximos, a sua família, os seus amigos, os seus filhos e também sou médico, né? Então, quis o destino que a gente se interessasse por várias coisas, né? E isso a gente vai descobrindo conforme a gente vai, né? A vida vai passando e a gente vai vendo as coisas passarem por nós também, né? Então, as ideias vão mudando, mas eu também sou médico, eu penso como médico, minha função é médica, eu vivo como médico, né? E eu pratico o bem sendo médico. E eu não pretendo deixar de ser médico. E eu pretendo que cada vez mais médicos retornem a ser médicos e a gente possa discutir isso não só nós 3, mas 300, pelo menos, já dá um exército romano, né, Camarão? É isso aí, velho, uma centúria, uma coisa assim. 3 centúrias. Perfeito, excelente. Então, na verdade, o importante aqui é discutir a vida. É isso. Acho que talvez a palavra que estivesse faltando é a vida. Porque a gente só tem essa. E acredito que todos queremos fazer o melhor, o máximo possível dela. Eu não me apresentei no final, mas eu sou o Regis Rodrigues Magal. Sou médico também, obviamente, como já falaram, ginecologista obstetra, cirurgião ginecológico. E o que me fez realmente estar aqui foram acontecimentos do passado relacionados, obviamente, à medicina e à vida. Então, para a gente começar, eu vou só dar uma introdução, que foi o que aconteceu comigo quando eu tive o start para olhar e para entender o que era realmente fora da caverna. Quando eu já tinha 3 anos de formado, já tinha terminado a residência de ginecologia e obstetrícia, estava fazendo oncologia pélvica ginecológica. Eu comecei a operar com o grupo da Santa Malha Saúde, que obviamente era um convênio médico que meu pai criou com o tempo, aí, desde 1966. E eu aproveitei essa oportunidade que eu tive e comecei a operar com o pessoal da cirurgia ginecológica, em especial o Dr. José Roberto Martinez, e a tocar o serviço de ginecologia e obstetrícia. Em 2, 3 anos, o serviço melhorou muito os indicadores de resultado, de qualidade, só que a empresa cresceu e um grupo estrangeiro comprou a empresa. Quando a empresa foi comprada, eu estava numa situação que eu considerava muito oportuna. Eu ganhava razoavelmente bem, trabalhava com o que eu gostava, tinha bons resultados, só que a primeira coisa que foi feita foi me tirar do jogo. Nesse momento que eu olhei e parei para pensar, falei, será que eu tenho que viver à mercê do que os outros pensam? Não pensando simplesmente na minha capacidade técnica, mas tomando decisões que me afetariam, independente se eu dei resultado ou não. Óbvio que eu não tive opção, né? Fui retirado. Nesse momento eu pensei, vou fazer alguma coisa diferente para poder ter controle da minha vida, né? Aí que a gente vai entrar, acho que a gente vai falar bastante sobre liberdade individual e o que te pode conseguir trazer facilidades para conquistar essas liberdades, né? Isso aí.
Eu acho que só te interpelando, só para botar, ó, senão o momento confessional seria até injusto com você pedir todos os detalhes sórdidos dessa história. O mal sempre é interessante, né, cara? O mal não é que é interessante, a melhor palavra é o mal fascina, né, cara? Mal fascina. Então você fica, né, quer saber como é que, puta, cara, é foda, Quem né, fez o velho? quê? House of Cards. Magal estava no Não, House of cara, eu não acho nem que teve um House of Cards, não é isso. Não é isso que eu tô... Entendi. Não tô te chamando dessa sacanagem, tô falando que existe um jogo e você é jogado através de um jogo. É isso que é legal do House of Cards. As coisas, existem eventos, as coisas vão acontecendo. Existem desdobramentos. Consequences and repercussions. E vai acontecendo e te pega a onda. A onda te pegar. Mas aquela música do Charlie Brown, não deixa o mar te engolir, não deixa o mar te engolir, porque às vezes o mar quer te engolir, velho. Sim, sem dúvida. E aí é isso. Isso eu acho que é muito louco. Sair da caverna é... A hora que você é ejetado da sua zona de conforto, você tem que enxergar o mundo de fora de uma caverna. Porque a caverna acabou de te cuspir para fora. E você não tem muita outra opção. E isso acontece, e eu acho que é um processo fodido acontecer, porque é a história do mitos, a história do herói que o Caio tanto coloca e gosta. Ele tem que existir uma aprovação. Hércules tem os 12 trabalhos, Teseu tem os trabalhos dele, Jasão tem que buscar o Felocino, Aquiles tem que ganhar a Guerra de Troia. Todo mundo tem que enfrentar um perrengue. E é uma tradição antiga grega que vem de Ovídio, que escreveu O Trabalho e os Dias. E ele fala que o trabalho é o lance. O lance é trabalhar. Você tem que fazer alguma coisa. Você falou, o que você gasta a sua vida fazendo? Você tem que gastar a sua vida para alguma coisa, velho. E tem que ser alguma coisa que, inclusive, além de você. Porque se você estiver fazendo isso só pelo paycheck, só pelo final do mês, caralho, é só isso que você vai ter. Mas, completando, Camarão, você acha então que pensando já, né, como a gente tá com o nome, vocês já sabem, Beyond the Cave, e começando o nosso assunto que vai durar décadas, se Deus quiser. É isso aí. Com a questão do mito da caverna em si, você acha então que as sombras vistas por aqueles que estavam acorrentados no fundo da caverna, que aquela fogueira que estava entre a entrada da caverna e eles reproduzia para eles, você acha que essa sombra são coisas materiais? São coisas instáveis e passageiras? E que isso não pode tomar o lugar da sabedoria, do bem, da virtude? Eu acho que é literalmente o retrato da ignorância. E esse é o problema. E a pessoa só vai conseguir perceber a coisa boa quando ela souber o que é coisa boa. Então, você veja só, muitas vezes você persegue uma coisa achando que é boa, e depois você toma uma invertida e você vê, cara, eu não sabia o que era bom. Bom mesmo é aquela outra coisa. É tipo você ir num buffet de sorvete e se apaixonar pelo primeiro sorvete que aparece. Fala, irmão, tem 32 sabores na sequência deles. Tem certeza que é esse primeiro que você vai querer mesmo? Melhor é só 33 chopps. Exato. 33 bicos de chopp. Obrigado, Podcast Bar. É isso aí. Não, perfeito. Mas para mim, eu acho que nesse momento eu estava muito focado na questão da sombra. Então foi o primeiro passo para eu entender que tinha uma caverna, né? Isso é minha experiência pessoal. Quantos anos você tinha mesmo? Mais ou menos. 30. É uma idade bem avançada para saber disso. Sim, sem dúvida. Acho que uma boa parte das pessoas é 35 para cima para tomar isso aí. Mas assim, você não acha que nós... Teve um cara que com 30 começou a causar, aí deu polêmica, que morreu com 33. Tá de Cristo. Mas assim, você não acha que como médicos, por ter essa formação... O Alexandre o Grande, hein? Também com 30. Morreu também com isso, 33, e começou a causar com 30. É a turbodécada, é onde tudo acontece. É onde tudo acontece, velho, isso aí. Mas pela formação médica que nós temos, por ela ser extremamente técnica, certo? A medicina, ela te ensina muito
por ser uma profissão técnica de habilidades específicas, nós passamos durante muito tempo após o nosso conhecimento fundamental, médio e vestibular, sobre algo que é muito específico e nos dá uma visão mais ampla, tanto do ponto de vista financeiro, filosófico, como qualquer um quiser olhar. Eu acho que por passar tanto tempo dedicado àquilo, a gente não consegue ter esse olhar antes. Talvez a gente precise de uma ruptura para isso. Quantos anos você tinha quando você escolheu virar médico? Acho que 16. Caio? 13. Então, você vê, minha pergunta eu vou te falar que eu também estaria entre algo 16 e 13. Minha pergunta é, que katsu que a gente sabia da vida com 13 a 17 anos para tomar uma decisão dessa? Mais que ser médico, eu só queria transar nessa época. Só tinha um desejo maior do que ser médico. Transar. Conhecia das duas coisas o mesmo. Porra nenhuma. Na verdade, essa idade é isso. É esporte e namoricos, né? Esses são os caras que não vão ouvir a gente, né? É a mesa das crianças, né? Você tá ligado, né? Ah, tá. Entendi. Fato, verdade. É a mesa das crianças. E eles realmente não vão ouvir a gente. Ainda bem. Eles não vão ouvir. Eles acham... Não precisa tirar as crianças da sala, porque elas não vão entrar na sala, né? A sala é chata para eles, né? É isso mesmo. Elas não entendem nada. Como eu acabei de falar aqui, então esse foi meio que o jeito que depois, entendendo um pouco mais da vida, de filosofia, e conversando com pessoas que me iluminassem, me trouxessem esse tipo de informação e me dessem mais, né? Eu comecei a entender o que aconteceu realmente comigo e o que eu tentaria, o que eu fiz para tentar ser melhor e mudar. Eu queria saber do Caio e do Camara, o que foi o gatilho para eles que tirassem eles da caverna, ou então que eles pelo menos entendessem que tinha uma caverna. Porque às vezes a gente acha que é o seguinte, que a gente vai entender a coisa hoje e que amanhã a gente já está saindo dela, mas a vida não é assim. Para mim não foi, pelo menos. Então, Caio, por favor, se você puder falar pra gente. Putz, cara, eu queria dar um passo atrás e me inserir na outra discussão de vocês, né? No sentido de... vocês falaram da caverna e tudo mais, eu queria só... né, explicar para minha mãe, que é a única que vai ouvir aqui o seu podcast, Magal, né, queria explicar aqui. Meu não, calma aí, do meu podcast? Se der errado e minha mãe ouvir, é seu, se der certo é nosso. Tá certo. Tá. Te amo também. Mas assim, né, falar um pouquinho da motivação, né, da minha motivação específica, né. Eu acho que é isso, né? A gente começou a falar aqui um monte de coisa, né? De caverna, de Beyond the Cave e tal, mas eu só queria dar um passo atrás para diferenciar a loucura da audácia, né? Que é o método, né? Eu não sei nem se vai dar certo ou não, mas audacioso você viu, Reginho? Você também, viu, Camarão? Boi preto conhece boi preto, só tem boi preto. Então, aqui. assim, então, assim, falar em sentido da vida, né? É isso que a gente estava falando aqui, né? O que você vai fazer com a tua vida e tudo mais. Essa conversa só tem sentido prático se você entende que a vida tem fim. Então, ela só parte do princípio que você reconhece quando é que a vida vai acabar, né? Que a vida é finita. Porque senão, tudo bem. Todo mundo, né? Com 300 anos, todo mundo tem mais chance de virar santo, né? Então, dá tempo de você corrigir tuas merda e tal, mas a vida passa rápido. E, né? A gente está ocupado adquirindo uma profissão, né? Porque você passa, no caso da medicina, pelo menos 1/4 da sua vida, né? Pelo menos, se você for bem desleixado, você passa 1/4 da sua vida se preparando para ter uma profissão, né? E aí a gente está nesse momento, né? Se preparando para poder atuar no mercado, para você poder começar a fazer as coisas e isso é uma coisa que tem vida, né? A gente está numa sociedade, a sociedade é um organismo vivo.
Então, essa história só vai parar de ser contada no momento que você morrer. Né? Então, a perspectiva da morte é a condição básica para discutir tudo que a gente está falando aqui. Isso não é novo, né? Não somos nós que estamos falando, isso é o despertar. Né? O Aristóteles fala que a filosofia começa com o espanto, né? Enquanto você não se espantar e falar, fudeu, eu vou morrer, né? Quando você tem 20 anos, né? Você fala, puta, cara, tá bom, eu vou morrer, foda-se, né? Foda-se, porque você não tem conta, você não tem filhos, você não tem pessoas dependendo de você, seus pais são independentes, não precisam mais do seu cuidado. Você sequer sabe o que você tá abrindo mão quando você morre. Foda-se. Você tá abrindo mão do seu prazer. Sabe aquelas minas maravilhosas que falam, não, então. Falta isso. Sabe aquele carro rápido pra caralho? Não. Falta isso. Então, assim, a ideia é qual é a vida que vai lhe ser contada, né? E assim, não dá pra gente, né? Nós somos de uma geração que não fica mudando, né? Viajando pelo mundo, tendo crise de consciência e procurando o que você quer da vida, né? Então, a gente é o que você falou, né? A gente tem a liberdade de fazer as escolhas e a gente faz questão de escolher. Então, a gente faz questão de ter esta liberdade, ainda que você possa se arrepender de alguma escolha que você eventualmente fez. E até não escolher é uma escolha. Exatamente. Sim. Exatamente. Até se você falar, então eu me recuso a escolher. A virtude da fortaleza. É uma escolha. Você escolheu, não escolher nada. Então, assim, como é que você vai contar a sua vida? Né? Então, eu contei minha vida de um jeito até agora, né? O Reginho também, o Marco também. Né? E quis o acaso que a gente voltasse a se encontrar, né? E a gente viu que a gente tinha muita coisa em comum, né? Muitos problemas, muitas coisas em comum e tal, e as histórias eram de alguma maneira parecidas, né? E aí aqui, assim, como é que a gente faz para resumir, né, toda a história de nós três aqui para ver o que é legal, né? E, na minha opinião, né, a melhor definição de amigo, eu sempre falo isso, né, para todo mundo. Amigos são aqueles que querem a mesma coisa que você e rejeitam as mesmas coisas que você, né? E quanto mais amigo, quanto mais íntimas são essas duas relações, né? Quanto mais próximas são essas duas relações, né? Então, eu acho que a gente tinha muita coisa em comum e começamos a discutir isso, né? Então, quais são as histórias que valem ser contadas, né? Então, a gente vai falar disso ao longo desse podcast, essa é a ideia, né? A gente vai mapear essa caverna que foi dita aqui, né? A gente vai saber os limites dela, a gente vai saber as condições de funcionamento dela, ou pelo menos tentar inteligir de alguma maneira isso. A gente vai oferecer narrativas possíveis, né? Mas com uma ferramenta muito específica. Vocês lembram do Matrix, quando o Neo aprende Kung Fu? I know Kung Fu. Eu quero ver assim, show me. Como é que ele fez? Vocês lembram disso? Ele colocou um pendrive, né? Na nuca. Na nuca dele, né? No cangote dele, ele conectou, né? O pendrive que a gente vai usar aqui nessa alucinação, né, da Matrix é o símbolo, né? Então a gente vai conduzir e tentar conduzir esse podcast usando símbolos, né? E a importância do símbolo, acho que é uma matriz de intelecção, né? Suzanne Lander já dizia isso. Acho que talvez das que eu conheço a melhor definição, e não são muitas, mas enfim, serve para alguma coisa. E é isso, né? São ideias que vão despertar outras ideias e que talvez isso possa ter, de alguma maneira, uma narrativa comum. E quais são as condições para isso acontecer, o que você tem que ter para isso acontecer e quais são as narrativas que valem ser contadas. É disso que fala, né? É disso que a gente pretende falar aqui nesta mesa. Perfeito. É denso. Caio, como sempre, trazendo pontuações e informações que vão além eu diria que para mim é aprendizado diário estar com esse rapaz. Muito obrigado. É basicamente o que você espera encontrar no Xerox no final da aula, que o Caio fala.
Xerox foi aquela empresa que acabou, não existe mais, né? Lembra? O mimeógrafo. Sim. Você tinha falado que as pessoas queriam... Você precisa despertar o que as pessoas não sabem que querem, né? Quem matou isso foi Santo Steve Jobs, né? Posso fazer uma pergunta? Matou, pra vocês? matou a Xerox da faculdade. Uma pergunta para vocês. Eu acho que dando uma sequência, mas óbvio que aqui não tem sequência, né? A sequência é... Nós que manda. Nós tá pagando. A sequência é o que vem no coração, eu diria. É isso. Vocês acham que ficar dentro é mais fácil? Ficar dentro do quê? Do labirinto dos ratos? Da caverna. Da Matrix? Da caverna. Você lembra que o cara... Não é uma zona de conforto? Não, você lembra que tem um cara... O cara que trai... Só pegando a Matrix, o cara falou, o Caio fez uma provocação na Matrix. Boa. Porque a caverna é a Matrix. Perfeito, é um tipo, É né? um tipo de caverna. É um símbolo. Mesmo Um símbolo. Não foi exatamente esse sentido que ele falou. E tem um cara, o cara que trai o Neo. Não sei se você lembra, tem um cara que trai o Neo. Ele entrega a localização. E eles pegam, quase matam o Neo e tal. E ele faz um trato com o Agent Smith. Que o Agent Smith deixa ele dentro da Eu só não sabia que você lembrava os nomes todos, assim, mas bem. Não, ele sabe as falas. Eu não lembro bom, do cara. obrigado. O cara chama-se Cypher. Cypher, o nome do cara. Caralho. O nome do cara é Cypher. E aí ele trai. E ele trai por quê? O que a cidade das máquinas podia dar pra ele que já tava fora? Ele queria voltar pra Matrix. Então. Esses são os caras que saem da caverna, olham diretamente o sol, saem correndo e pedem, pelo amor de Deus, me dá um emprego de 3 conto aí que eu vou... Então, A luz irá criar incômodo. Então, eu acho que existe cara que volta. A baleia. Manja a baleia? O golfinho? Manja. Você manja o que é a baleia? Os cetáceos, de forma geral, evolucionariamente, sabe o que eles são? Olha a loucura, eles são mamíferos, né? Correto? Perfeito. O golfinho não é um peixe. O golfinho é um mamífero da inteligência dele lá. Grazie. Então implica dizer o seguinte... Jerônimo. Olha a loucura. A loucura é a seguinte: o peixe cresceu, saiu da água, foi pra terra, virou mamífero e fez o quê? Voltou pro mar. Perfeito. Essa é a loucura. Mas ele voltou pro mar. É a vaca que voltou pro mar. Mas ele não voltou pro mar pra buscar outros, ou voltou? Quem vai saber dizer por que ele voltou? Por que a galinha atravessou a rua? Não sei, mas o fato é que ele voltou. Eu essa sei é a loucura. porque voltou e agora fazendo inimigos, né? Porque Deus quis, né, cara? Isso aí, velho. Assim estava escrito. Maktub. E assim estava escrito. Então eu acho que tem as pessoas. Pra debaixo do sol, a coisa sempre se repete. Verdade. Então eu acho que tem aqueles caras que não querem sair. Tem os caras que saem e querem voltar. Tem aqueles que querem sair e não conseguem. E tem aqueles que são ejetados da porra da Matrix. Obrigado. Exato. Valeu. Exato. Já entendi o teu ponto. Então acho que tem várias maneiras disso aí. Que tem gente que quer voltar, eu tenho certeza. Né? Não, mas eu digo assim, também tenho eu certeza acredito que tem gente que não... Que como a caverna, para nós aqui, né, do nosso ponto de vista, pensando na medicina em si, ela, como a gente já conversou diversas vezes, ela tem um piso alto. Tem muitas pessoas que se sentem confortáveis ali dentro e que vêm na questão de sair, assumir uma responsabilidade que talvez não tire elas dessa situação de conforto, entendeu? Você quer o Taleb ou você quer o Procrusto? Eu quero pro custo. Então é com o Camarão. Eu não sei nem falar o nome do cara. Pro custo. Camaras, antes de você falar do Procusto, situa, por favor, quem que é, quando viveu, Por onde anda? por onde gosta, andou, o que gostava. Como se reproduz? Como é que chama aquele cara da Globo? É Cid Moreira? Não? Exato. Momento Cid Moreira. Exatamente isso. Por onde anda? Como se reproduz? A gente podia criar um Momento Cid Moreira para falar da mitologia grega, né? Por isso que a gente precisava ter sons. Do mito grego, né? A gente precisava ter sons. Provisoriamente precisa ter uma entrada. Precisa ter uma Isso entrada pro... Editaremos. Tem que ter um negócio, tem que ter um bandolim. Tem uma harpa, talvez. Sim, tem que ter algum instrumento grego clássico. Fica tranquilo, editaremos e teremos. Teremos isso aí. Procrusto,
o Procrustos. Procrustos era um ladrão que vivia Tebas, sei lá, ele vivia perto de Atenas. E ele era assim, e ele faz parte dos 12 trabalhos de Teseu. Então Teseu, assim como Hércules, ele tem que fazer uns trabalhos, eu não lembro porquê. E ele tinha que pegar esses bandidos. Um dos bandidos era Procrustos. E ele pegava as pessoas, ludibriava as pessoas, levava para casa delas, deitava na cama e, dependendo da estatura da pessoa em relação à cama, ou ela cortava a parte da pessoa ou ela aumentava a parte das pessoas para que ela coubesse na cama. Então a ideia é de você pegar a evidência que se encaixa na sua teoria. Você vai socar essa evidência até ela se encaixar na sua teoria para provar a sua teoria. Esse o crime dele. É quando você... E acho que esse é o crime da caverna, né? Então, assim, ela por isso que voltam, eu digo. Sim, né? Então, assim, sim. ela vai sempre ser desconfortável. Então, acho que, respondendo a tua pergunta, né? Tem os que querem voltar, querem por algum grau de ignorância do que é voltar a essa condição, e o próprio mito, né, o próprio mito da caverna fala, né, exatamente dessa sensação, né? E acho que o mito de Procusto, e isso é um mito rabínico também, né? Então tem na tradição rabínica também, que a gente estava comentando isso hoje, né, camarão, no almoço, né? Que é a cama de Sodoma, né, conhecido como na tradição rabínica como a cama de Sodoma, que funciona da mesma maneira, né? O ponto acho que reunindo essas ideias, né, você não consegue inserir o bem numa sociedade de lobos. Você não consegue inserir a justiça numa sociedade de cães selvagens. Você não consegue libertar ou curar. Não existe um médico macaco. Então essas são atividades que são puramente humanas, né? Então existem atividades que são comuns a nós e aos animais. Essas atividades eu não quero discutir. Essas atividades elas são tão dadas. Por exemplo, você limpar a sua casa, sustentar, pagar as suas contas, né? Como é que você faz para pagar a sua conta? Para que você é autossuficiente, né? Porra, cara, é uma coisa importante pra caralho. É muito importante. Talvez para quem não tem seja coisa prioritária quando você quer discutir um assunto como esse que a gente está falando aqui, né? Então o que a gente está interessado é o que você pode fazer enquanto, né, ser humano para mudar, humildemente falando, a tua economia local, né? Então, assim, a tua economia, as pessoas com quem você relaciona, né? Como é que você melhora a vida das pessoas do ponto de vista prático. Isso é muito natural para o médico. Essa é uma pergunta que todo médico tinha que fazer, porque todo médico, de alguma maneira, é um cara que alivia o sofrimento das pessoas, né? Então, de alguma maneira, você solta, a pessoa está aprisionada num quadro, né, patológico, e a natureza do médico liberta a pessoa daquele quadro patológico. Então, a nossa profissão é uma profissão liberal, né? Porque esse é o sentido da profissão liberal, e é isso que foi esquecido, né? Essa é a alma do médico que foi amputada na cama de Procusto, né? Eu diria que eu gosto até mais, diria hoje até mais, da cama de Sodoma, porque eu acho que o ambiente médico e as relações médicas, ou as relações que o médico precisa travar para poder exercer a sua atividade liberal, elas estão muito mais para Sodoma do que para uma floresta. A floresta tá bonzinho, e acho que a nossa caverna é muito pior do que a do Platão. Perfeito, ótimo. E as pessoas que chegavam nessa região, elas eram convidadas a deitar numa cama, né? E para descansar, né? Então, assim, o que significa, o que nós estamos falando aqui e trazendo aqui para o ponto de vista prático, né? O que é deitar numa cama? É estar tranquilo com o seu conforto, é estar na sua zona de conforto, né? Então, é você deitar no seu diploma de médico e achar que você vai abrir o seu consultório, ou que você vai aprender, depois de 30 anos, a operar cérebro, que você tem que ser respeitado pela sociedade, né? Só por isso.
Eu acho que sim, você também acha e ele também acha, mas o mundo não acha mais. Então, assim, essa é a questão, né? Então, assim, você cresceu, só que a cama cresceu mais do que você, né? Então, você vai ter que adquirir outras habilidades. Por outro lado, a tradição médica que um neurocirurgião precisa, o contato com a emergência, com a vida, a morte, com a questão do prognóstico, com todas essas habilidades extra, a capacidade de destreza que ele tem, a capacidade técnica cirúrgica ali, isso foi amputado na cama. Então, acho que a ideia do símbolo da cama, né, de Procusto, é essa, né? Você nunca vai estar confortável, né? Então a caverna... Não vai existir uma cama perfeita para cada um, certo? Ela não existe. Mesmo ela porque não o existe. indivíduo, por definição, ele é diferente um do outro. O que você tem são que nem os impostos, né? É a certeza que você vai sempre estar desconfortável, né? Sim, exatamente. A minha cama não vai ser igual à cama do meu gêmeo, por isso que ele fala que é para cada viajante, né? Perfeito. E tem uma coisa que é problemática nisso aí, porque assim, pensando em educação médica, você aprende a mimetizar seus superiores. E você vê... Macaquear. Esse no caso do cirurgião. Meu clínico também. O que vocês vão falar do obstetra? Cuidado, hein, mano. Não, tem um certo falsete, né, que o especialista faz, ou tipo um Fernando Henrique, assim, que isso é bem característico regional, paulista regional, que todo mundo que frequenta aquela região tem um certo falsete na hora de falar, entendeu? Isso você tem que aprender a falar, né? Você tem que ter uma língua que cria esse tipo de coisa. Que conversa-se. E aí a ideia é que a gente tá falando. Já não lembro mais, Não, cara, seguinte, a gente tava falando da questão de ficar dentro é mais fácil. Então, mas eu acho que você copia, só voltando, lembrei. Isso, eu acho que você, de certa forma, você se vê copiando isso. Você se vê copiando isso pelo motivo de que você copia seus mestres na medicina. Porque é um ofício, em última instância. Pensa nos caras, nos pintores da Renascença italiana. Perfeito, o cara que esculpia, associação as guildas, a associação de ofícios da Idade Média. A maçonaria, inclusive, é isso, né? A maçonaria é isso. Tanto que o símbolo da maçonaria é o esquadro e o compasso. Faz isso para mostrar que existe. Eu acho que você é forçado a ver isso. Então, eu acho que você compra uma ideia de sucesso dos seus pares, melhor, dos seus superiores. Você começa acho que acho que a gente está falando de medicina enquanto arte, né? É isso. Então, assim, toda arte passa em algum momento por imitação, né? Como você vai aprender a escrever, você vai imitar os seus mestres. É isso. Né? Então, o problema é o que pauta a cabeça dos seus mestres, né? Eu acho e aí a gente passa por toda uma questão cultural que a medicina está inclusa num processo histórico, isso, né, de quebra, né, agora. De quebra, né? Agora aconteceu uma quebra. Eu acho que porque esse modelo valeu até 20 anos atrás. Até ontem. Valeu tranquilo. Ele não vale mais agora. Então mudou e é uma problemática. Mudou a temperatura da água. Sim, sem dúvida. Eu acho que está muito difícil de entender isso. Eu acho que se a gente não tivesse a questão tecnológica, né, acesso à informação, talvez isso demorasse mais tempo, né? Acho que a tecnologia é um fator exponencial nessa equação de escrever a sua vida, que a gente não contava, né? Cara, eu no primeiro colegial eu tinha uma lista, um caderno que tinha todos os sites da internet, era um livrinho, falava, todos os sites da internet estão aqui, a gente acessava da escola, não sei o que, podia estar ganhando dinheiro hoje, né? Não, mas acho que isso é uma variável que a gente não contava, né? Então isso acelerou, né? E isso acelerou o derretimento da visão do médico, né? Da visão do ideal, desse ideal que nós estamos falando agora, que cada um está pensando de um jeito, né? Eu acho que a ideia aqui é a gente caracterizar isso, né? Quando a gente estava falando de dentro e fora da caverna, cada um imagina a caverna de uma maneira, né? Essa é a ideia do símbolo. Mas eu acho que antes disso, né, é a questão de dentro e fora, né? Dentro de você estar aprisionado, de você ter limites, né? De você
tentar fazer alguma coisa e você não tem a menor condição, porque você não entende o que você tem que fazer para aquilo ali. Você não participa do diálogo, você não tem a possibilidade de fazer aquilo. E além de você não entender, você não é estimulado a isso. Sim, porque você não tem quem imitar. Exatamente. Você imita o esse técnico. é um ponto. Você imita o técnico. Você vai aprender muito bem a operar. Eu adoro tirar útero. Eu sou bom de tirar útero e eu aprendi a tirar útero olhando os outros a tirar útero. E agora, tirar útero não me ensina a vida. É isso. Cara, desculpa, mas a piada pronta, né? Fala. Eu prefiro cutucar. Né? Mas eu sei que você também gosta. Veja profissionalmente. Ele foi técnico. Profissionalmente. Eu entendi. Veja bem. Eu como ginecólogo. Eu não aguentei. Eu tenho que me conter aqui. Eu tenho que me conter com isso, entendeu? Mas assim, onde eu queria chegar, na verdade, é isso. É o que vocês estão falando. A gente tem... Os nossos exemplos profissionais são técnicos. O nosso ensino, ele é técnico. O nosso dia a dia como ser humano é levado a você atingir certas conquistas e atrás de certas coisas que, na verdade, estão te jogando para dentro da caverna, certo? Então, como que uma pessoa que está ali vive daquilo, é técnico, só vê aquilo, vai conseguir olhar para fora mesmo, entendeu? Sim. Por isso que ficar dentro é mais fácil. Sim, essa é a condição. Acho que isso ficou bastante... acho que isso é um ponto pacífico aqui, né, cara? Eu acho que a dificuldade disso, né? E como é que... não é fácil, né? Não é fácil. E tá piorando, cada vez pior. O teto tá descendo. Sim. Né? Tá te amassando, né? Sim, o teto tá descendo, te amassando. O piso tá lá. E a luz lá fora, que vai te criar incômodo. Porque não é tão fácil também. A gente pode falar. Falar é uma coisa. Agir e tomar a decisão é outra. A luz está lá. Ela vai te incomodar num certo momento. Quando você sai da escuridão e olha para o céu, o que o sol faz com você? Ideias existem em todos os lugares, né? Até na Fefeleche. É verdade. Não muito boas, mas tudo bem. Então, o problema é você praticar. Não. É isso, perfeito. É isso que eu tô falando. É isso. Qualquer ideia na Fefeleche é apropriação cultural. Eles não têm ideia nativa. Eles estão se aproximando de alguma ideia de outra pessoa. Normalmente Karl Marx. Exato. Não, mas não vamos abusar de aleijado, cara. Isso aí é abuso de inocente, cara, né? Deixa os caras, né? Pode crer. Não tem virtude nenhuma. Exato. Não fala. Como que a gente sofre para sair dessa cegueira da ignorância? Então, eu só acho que a gente tá em termos muito, muito amplos do que a gente tá falando. Eu não sei se a gente conseguiu... Posso te provocar? Boa, por favor. Cara, eu acho, e respondendo a tua pergunta, tá? Eu acho que a resposta é através de uma imaginação educada. Boa. Tá? Então, eu queria saber o que o Camarão pensa disso, mas é assim, você não consegue ter aquilo que você não planeja. E você também não consegue planejar aquilo que você não consegue medir. Né? Então, para saber se você está melhorando, se você está piorando, se você está indo para frente, se você tem algum grau de direção, né, você precisa ter. Pois bem, se você não consegue imaginar que é possível 3 médicos, não é um, são 3, estarem numa quarta-feira tomando cerveja de chinelo, falando sobre coisas que consideram mais importantes do que, neste momento, do que a atividade médica. Se você se escandaliza disso, a gente vive a época do escândalo, né? Todo mundo se escandaliza com tudo, mais que se escandalizar, o escândalo é um motivo para o ressentimento, né? A gente estava falando agora há pouco disso, né? Passa por você imaginar que é possível, né? Então, o primeiro ponto que é a tua, né, pergunto para você, Camarão, assim, primeiro ponto, como é que você faz para imaginar, né, o ideal de um médico se você não quer ser o especialista, né, que o Regis acabou de falar? Como é que você faz, qual a sua referência, né, da onde você tira isso? Porque da sua referência imediata, da tua experiência,
não vai ser possível. Então você vai ter que ter uma abstração, você vai ter que desenvolver algumas habilidades para ver se aquilo é possível. Né? Então, como é que o cara faz para sair disso? Porque, assim, tudo é legal, é bom, é interessante falar de tudo isso, né? Mas o cara tá ali no Rei da Fichosa, né? Ele tá tocando ali e como é que você vai fazer isso o mais rápido possível para a pessoa sair dali a mais satisfeita possível por uma queixa que pode ser importante ou pode ser fútil. Encarando o Tavi, né? Encarando o prontuário o maldito, né? O maldito, né? Aquele que não pode se falar de tanto ódio, né? Né? Então, assim, como é que a gente faz isso? Como é que a gente educa a nossa imaginação para ter um ideal de médico e desenvolver as capacidades necessárias? E depois, talvez, acho que para o Magal, né? Quais são essas habilidades, né? Para você poder discutir isso, né? Eu acho que nessa trajetória que você contou no começo aí, né? O que te fez, assim, né? A sensação do náufrago, né? Você tá ali, você estava num barco e afundou, né? E aí você ficou 3 dias boiando, agarrado num teco do barco, de madeira, até que, né, a correnteza, né, te levou para uma região mais segura que você pisou e saiu andando, né? Então, quais são os tocos de madeira que você ficou aí, né? Quais foram essas habilidades, né? De que você fala, puta, cara, se eu não tivesse isso aqui, eu teria afundado e teria voltado a fazer, voltado para dentro da caverna. Eu acho o seguinte, se você pensar você falou assim, opção que não seja especialista, né, hoje em dia. Daria o exemplo que muitas pessoas vão estar muito felizes, por exemplo, no SUS. Tem várias pessoas que eu conheço que estão felizes no PSF de Jericoacoara. Estou dando um exemplo. Fernando de Noronha eu cogitei, hein? Então, tá vendo? Então, isso existe. As pessoas que vão pro PSF em Jericoacoara estão felizes pra caramba. Então, se a sua pergunta mirou assim, como é que alguém pode ter uma ideia, uma carreira de sucesso? Já não estou querendo dizer que quem não está no SUS não tem sucesso, mas está buscando outro sucesso. Claramente não é o sucesso financeiro o mais importante. Não estou dizendo que não conta, mas claramente não é o mais importante. Vendo especialista, ultra especialista, como alguém que está nessa linha de frente, no cutting edge da medicina, eu vou te falar que isso pode acontecer de várias formas, essa abordagem dele inovar, dele fazer diferente. Eu acho que isso depende de quando pega ele. Tem gente que eu conheço que pegou quando saiu da faculdade. Tem gente que nem nós que é só depois da residência. Então, tem horas que você quer brilhar de uma forma diferente, mas você já tem um cabedal, você já é um especialista. Você só está infeliz na sua especialidade. Tem outro que já vai estar desde a faculdade achando que, não vou ser especialista. Para esses dois, cada um no que escolher, para aquele 6º ano de carimbo é mais difícil, mas vamos falar do especialista que está frustrado com essa ideia de hiperespecialidade. Talvez seja essa opção B, né? Você falou opção A. Eu digo assim, para entender esse jogo, né? Então, os recursos para entender esse jogo. Então, assim, tendo uma abordagem natural. Eu acho que eu posso entrar ali nessa questão, que é uma coisa que entre nós eu falo muito e eu bato muito nesse ponto, que é a questão da preferência temporal. Eu acho que ela está extremamente ligada com essa questão de você entender onde você está e o que você está fazendo aqui. E você entender isso, facilita você olhar a longo prazo e sair da caverna e se manter fora da caverna. Sim, você tem que ter suprimento. Você tem que ter suprimento. E você entender que as suas satisfações imediatas, não que elas não sejam importantes, vejam bem, elas são importantes até certo grau, mas você ter uma baixa preferência temporal, jogar isso para frente. Você viu a história aquela do Smith, The Pursuit of Happiness, a busca da felicidade? Sim. Então, top. Eu acho curioso porque assim, tem muitas vidas que não passam ainda pela ideia de preferência porque são de muita falta. É a da sobrevivência. É isso.
Então tem esse que levar em consideração, porque ele sequer passa pela discussão da preferência temporal, porque ele está na sobrevivência. Certo. E via de regra, esse hiperespecialista que não está se encontrando e não está se encaixando, ele está nisso porque ele está se matando de trabalhar para manter a vida que ele tem. Ele não consegue respirar. Ele está além disso. Eu concordo em partes. Por quê? Porque a nossa carreira ali, nesse momento que a gente termina a residência médica, a gente começa a ter um pouco de liberdade do ponto de vista de onde trabalhar, para onde ir, o que fazer. Nós não somos os profissionais que estão simplesmente sobrevivendo. A gente, por mais que seja difícil, você está certo, Camara, você está certo. Mas como médicos, a gente tem uma chance um pouco maior. E quanto antes a gente entender isso, talvez seja muito difícil logo no começo entender. Mas quanto antes a gente conseguir entender isso, a tendência vai ser facilitar essa saída, entendeu? E aí eu acho já um problema. Porque mas você precisa ter uma pré-condições, né, cara? Facilitar para quem para quem pode ser facilitado, né? Não é para quem quer, para quem pode, né? Esse é um ponto importante, né, cara? Às vezes isso acontece com uma pessoa que não tem as condições, as ferramentas necessárias, e aqui sendo mais genérico possível, e o cara entra em parafuso. Ele é o Uberman, né, da especialidade, e ele vira um ansioso pós-Covid. Né? O Brasil, né, isso é fato. Sim, isso é dado estatístico. São Paulo talvez seja o lugar mais ansioso do mundo, porque antes da pandemia, a prevalência de ansiedade no Brasil era mais alta. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Que mais vende antidepressivo. 40% da população pré-Covid tinha diagnóstico por técnico de ansiedade, né? Então, assim, será que essa epidemia de ansiedade que a gente vive hoje, será que não é... E aí a gente tem vários caras que falam disso, né? Viktor Frankl talvez seja o mais notório deles, do sentido da vida, né? Então, será que por essa ausência do sentido da vida e por essa redução do sentido da vida a algo puramente vegetativo, no sentido de você reproduzir, crescer a sua prole, né, e maximizar os prazeres, ou até animal no sentido de você maximizar o prazer e reduzir a dor, né? Será que essa redução, né, não é um fator constitucional dessa epidemia de ansiedade que a gente vive nos nossos tempos, né? Será que é essa falta de sentido? Porque vocês estão falando aqui de tudo que muda, né? Tecnologia é uma coisa que muda, né? O ultra especialista, o cara é especialista de hoje para ser o desatualizado. O especialista de hoje é o desatualizado de amanhã, né? Muda a tecnologia, muda o cara. É uma constante corrida, tipo aquele ratinho, né? Que fica ali no laboratório, né? Então o médico hoje tem um pouquinho de ratinho de laboratório, né? Nesse sentido de é uma coisa estrita, que você não vai sair muito daquela tua gaiola ali, você tem a sua, né? E esse é o padrão de esforço da caverna. Não, é isso, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, é uma ferramenta, tá? É só uma ferramenta. Tem N formas de você fazer isso, mas é uma ferramenta. Sim. A partir do momento que você entende a questão temporal, você ter uma baixa preferência temporal vai te levar ao longo prazo, vai te levar ao longo... explicaria para os nossos espectadores, porque a gente tem que quebrar algumas chaves chaves aqui. Para minha mãe. Boa. Tem que começar a explicar, porque a gente está botando muita chave aqui, começa a ficar tão denso. Perfeito. E bizantino que a gente precisa botar a explicação. Uma teoria que fala em relação à preferência que você tem, porque o tempo ele é escasso, né? Então a gente tem que pensar que o tempo é escasso. E essa teoria de Hans Hermann Hoppe, ou Hoppe, sei lá como é que fala, na verdade, que é um alemão libertário, ele diz num livro Democracia, o Deus que Falhou, uma das críticas dele à democracia é essa questão temporal da democracia, né? O que ele diz? O ser humano em si, ele tem duas relações diretas com o tempo e com o dinheiro. Ou você pega e economiza, não tem uma alta preferência temporal, não recebe esse dinheiro
e gasta nos prazeres ou no que você acha que é melhor. Não estou criticando, veja bem, cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Só que você fazendo isso, você não vai fazer uma coisa que é fundamental, que é ter a poupança, né? E essa poupança, a longo prazo, ela vai te dar oportunidades. Quais são essas principais oportunidades? É a oportunidade de ter esse tempo, que eu falei que é escasso, e com isso você conseguir transmitir conhecimento. Então, veja bem, você pega um trabalhador da obra, por exemplo, né, assim, sem querer, não estou menosprezando ninguém, não é isso. Mas esse cara, ele tá lá trabalhando pra caramba, ele não tem tempo, ele não consegue juntar dinheiro. Quando ele tem seus 40, 50, 60 anos, que é a hora que ele adquiriu conhecimento durante a vida, e ele está pronto para transmitir isso para os outros, ou seja, gerar civilidade, ele não consegue, porque ele tem que continuar trabalhando. Às vezes não é uma escolha, que nem o Caio disse, para um cara que tem esse tipo de profissão. Mas talvez para a gente seja uma escolha. E por isso que eu digo que essa escolha pode facilitar. É uma ferramenta para usar. Então, se você junta esse dinheiro e consegue, com o tempo, fazer uma poupança... Então, mas entendi muito bem. Você vai ter que trabalhar menos. Você vai gerar mais civilidade. É que muita gente foi pega num gargalo, num momento onde estava tentando dar no máximo e não consegue sair de um lugar onde não tem como guardar nada. Ou vai demorar 30 anos para conseguir ter alguma coisa. Isso não resolve o problema, a crise, não resolve o problema de insatisfação. Então essa que é a loucura. Se você tiver uma crise, ela não resolve, você continua em crise. Eu queria fazer, assim, acho que talvez uma visão bastante natural, né? Eu pego os animais, né? Então, assim, o que você tem, já viu? Olha pro pássaro, pro passarinho no céu. Ele tá sempre feliz, ele tem a impressão de que tá feliz. Ele tá lá andando, tá, beleza. Olha pro peixe, tá de boa. Ele não tá trabalhando e tal. Então, assim, esse conceito, é daí que a gente tira essa ideia de felicidade, né? É algo como uma fruição junto com alegria de um processo permanente, né? Então, assim, o macaco está feliz quando ele está exercendo a sua macaquice, né? Então ele está saltando e tal. Em outras palavras, sendo mais preciso, a gente neste mundo está feliz quando desenvolve alguma habilidade, né? Quando você se sente encaixado, né? Então, quando você está fazendo aquilo que você se sente completo, né? Então, do ponto de vista de ser humano, né, o que só o ser humano pode fazer? Então, assim, como é que a gente faz? Quais são as narrativas? Né, e né, só tem 3 coisas que só o ser humano faz. A gente estava falando disso agora há pouco. Né? Você pode trazer prosperidade e conforto para, né, a sua vida e para as pessoas que você ama. Né? Então, essa é uma história que vale a pena ser contada. É a história dos empreendedores, é a história, né, dos caras que você pode trazer, na mesma chave, você pode trazer beleza ao mundo. Então essa são os artistas, essas são as pessoas que, né, que vivem do belo, né? Por outro lado, você pode querer contar uma história e a nossa profissão faz parte, tá inserida nisso, quer a gente queira, quer a gente queira, quer não, porque você pode buscar a dignidade. E a dignidade no sentido de fazer o bem para o outro, aliviar o sofrimento. Como médico, você pode, como bombeiro, tirar a pessoa em risco, como policial, como o juiz, né, são profissões que só a questão financeira não são suficientes para a pessoa que pratica se sentir satisfeita. Por quê? Porque o que vai trazer satisfação para ela vai ser exercer um formato, aquela virtude, né, que moldou o caráter dele na realidade, na sociedade. Né? Então, isso é outra coisa que só o ser humano pode fazer. E tem a terceira coisa que o ser humano pode fazer, que é conhecer a verdade. Né? Que é saber por que as coisas acontecem. Então, assim, por mais ampla que seja as histórias possíveis de ser contadas, elas vão passar em algum momento por essas 3 claves. E isso é a visão, isso sou eu que digo, né? Isso é eu que penso dessa maneira. Eu acho que dentro de nós a gente tem as 3 visões, mas numa proporção diferente de cada uma.
E no momento em que isso é dificílimo, né, talvez beire o impossível você conseguir satisfazer essas 3 condições. Se um dia você consegue fazer isso, você vai ter uma felicidade filosoficamente perfeita. Né? Então, eu acho que esse é o objetivo, né, que a ser seguido. Então, passa por uma baixa preferência temporal, como você está falando. Então, você tem que satisfazer esse desejo. Esse desejo não é mais que o desejo, né? É uma necessidade. Né? Então, se você tem uma necessidade, você precisa satisfazê-la para você passar para saber se tem um outro jogo. Às vezes você está feliz ali. Tem o português da padaria que está feliz em fazer o seu pãozinho e ele só o que ele vai fazer mais feliz ele? Ele fazer mais pãozinho. Tem um médico que está feliz ali, lá em Fernando de Noronha, atendendo os caras lá. E o que ele vai fazer? Se ele puder trabalhar mais lá. Então, assim, isso é muito menos da profissão e muito mais individual. Tem o cara que ele vê sentido se ele for para o meio do Iêmen, no Médicos Sem Fronteira, e o que ele precisa de dinheiro é muito pouco comparado à virtude que ele precisa de coragem, de paciência, de resistência, que ele precisa desenvolver para realizar o desejo dele de ir para o Iêmen, né? E tem o cara que não quer saber nada disso. O que interessa para ele é entender como é que funciona o mecanismo humano, é desvendar o receptor do Covid, que vai fazer com que milhões de pessoas, né, deixem de morrer, e isso move o cara. Eu tive a oportunidade de conversar com vários caras desses que ficavam sem dormir, né, motivados para poder resolver este problema, de conhecer a verdade ou de dar a solução para um problema. Então, eu acho que essas 3 narrativas, né, a busca da prosperidade e de conforto, a busca de dignidade e honra e a busca da sabedoria, elas estão em todos nós de maneira diferente. E eu acho que a busca, né, da perfeição, ou da eudaimonia, ou da felicidade, depende do que você passa, de alguma maneira, por você planejar encher esses tanques que são de tamanhos variáveis em cada um de nós. Eu acho que é meio que por aí. E juntando o que eu já tinha falado com outra coisa, essa falta desse propósito gera uma venda indiscriminada de antidepressivo e ansiolítico. Exatamente. Esse é o problema moderno. É porque ninguém está muito claro esses negócios aí que você acaba gerando um monte de problema também, né? Eu vou trazer um último assunto para a gente encerrar o podcast por hoje, que é a questão daquele cara que já está lá fora e ele vê que ele tem que voltar para, entre aspas, ali, devolver esse bem, né? Retornar para resgatar, para libertar outros, ajudar o próximo, sempre lembrando que isso envolve risco, assim como Sócrates, no próprio mito. Eu diria o sentido para a existência, acho que seria um jeito de terminar, de encerrar o que a gente falou anteriormente, que passou desde da questão das coisas materiais, como sombra, a questão de como é mais fácil ficar dentro da caverna e não olhar para fora pela zona de conforto, a questão da luz que vai te criar um incômodo e que é difícil de romper, a questão de você se habituar do lado de fora e contemplar esse mundo superior, essa transcendência, né, baseada em virtude, em fundamentos do bem. Eu acho que essa é uma forma boa da gente terminar. Lógico que tem bastante coisa para falar sobre isso. E eu pergunto, como devolver esse bem? Como retornar para resgatar, libertar os outros? Por favor. Sinta-se à vontade de contribuir, engrandecer o debate. Complexo, né, cara? Pergunta difícil, né? Eu vou arriscar. Eu acho que é pela busca da perfeição, né? Então, é você adquirir o máximo de capacidade
daquilo que você está exercendo para se tornar um Meister, é o mestre em alemão, o Tekton em grego, né? Então é o cara que ele faz aquilo com maestria. Possa ser tocar cítara, possa ser gerir o Estado, né? Então isso está na mão de todo mundo. Então eu acho que isso começa com o seu comprometimento de fazer a coisa da melhor maneira possível, né? Então assim, passa por uma ideia de perfeição. E essa ideia de perfeição ela é variável a cada ato que você está fazendo, né? Então ela não é uma coisa estática, né? Então, por exemplo, né, aquele problema clássico de você ter um judeu na sua casa durante o nazismo e bate o cara, né, da SS na porta e fala: você tem judeu, se você está escondendo algum judeu aqui, você fala não, e se isso é verdade ou se isso é mentira, né? Então essa é a questão do propósito, né? De por que você está fazendo, por que você está fazendo isso, né? Fazer então, o bem. sim. Então isso é um dos propósitos humanos, né? Então acho que isso é um pouco do que a gente conversou até agora, né? Então, sem dúvida que fazer o bem, buscar o bem, é um dos propósitos da narrativa humana. Você pode buscar o bem sendo um padre do deserto, né, que no século 400 depois de Cristo foi para o meio da África e ficou lá contemplando sem comer no meio do deserto. E você pode fazer isso através de, sei lá, fazendo transplante de medula em criança de graça pelo SUS. Né? Então, a questão do fazer o bem é individual, né? Então, do ponto de vista da tradição cristã, por isso que os santos são diferentes. Porque cada um tem a sua vida e você traz essa ideal de perfeição para a sua vida. Então, acho que esse é o primeiro passo, né? Então, você tem que exercer a sua atividade com excelência. E essa excelência é traduzida, né, pela a maior quantidade de bem que você consegue expandir naquela tua realidade imediata. Eu preciso interromper o Caio, porque ele está falando de santidade. Só para olhar do outro lado do assunto, esse ideal é muito platônico. Neoplatônico. Sem dúvida. Que fundamenta o cristianismo, essa ideia de sublimação para algo divino. Todo o processo que o Caio falou é o processo de sublimação. Um monte de caralhada de obra de arte estão aqui no planeta Terra atestando isso. Um monte de catedral está atestando rigorosamente isso que ele acabou de falar. Bach, as obras de Bach, pra caramba, ele falava isso, eu ofereço isso a Deus. Várias obras, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, tem toda uma fundamentação que cria isso. O grego, ele não colocava, tinha zero dessa ideia de sublimação. Tinha zero de ideia de sublimação. Não conhecia o conceito de misericórdia. É isso que eu estou querendo dizer. Então tem uma outra maneira de galgar esse negócio. Exato. Exatamente. Tem outros que vão falar assim, o grego fala assim, eu quero o fogo de Prometeus. Então tem uma ideia de... E é o que Nietzsche chamava de homem Übermensch. Era essa ideia nietzschiana de Übermensch. Ele ia lá e... É muito você comparar o Rubinho Barrichello católico e o Michael Schumacher viking, germânico. E ele fala assim, Rubinho estava assim, pelo amor de Deus, Jesus Cristinho. E o germânico fala assim, eu vou arregaçar essa porra por Thor. Eu vou bater o martelo de Thor nesses filha da puta. Era mais ou menos isso. Vou passar por cima. Caguei pra vocês no meio do meu caminho. Por isso que eles não duraram. Então, mas calma aí. Esse é o ideal grego. Esse é o ideal grego. Então tem as duas maneiras de chegar no mesmo ponto. É só isso que eu estava querendo colocar. Só para complementar. Por isso que eu te interrompi, porque eu precisava dar o outro ponto. Porque existem esses dois. São caminhos, né? São caminhos, né? São caminhos. E assim, esse ideal de perfeição é grego, antes de mais nada, né? Ele é pré-cristão. Eu acho que estamos... Né, existem essas duas formas de construção. É o que a gente tem na nossa tradição. Ponto. E assim, todo mundo que se propõe a discutir isso passa por essa questão da perfeição. E se você perguntar para... Esse é o senso comum, né? Não precisa nem perguntar para ninguém, mas esse é o senso comum. É aquela coisa de amarra mental, né? Ai, é impossível ser perfeito. Como é impossível ser perfeito, cara? Se você sai de um lugar dirigindo um carro e chega até outro, é insegurança,
né, de alguma maneira existe algum grau de perfeição nisso. Então, assim, a intensidade da perfeição e a busca da perfeição, eu tô cagando porque seja e aonde eu vou fazer isso, mas o exercício disso te permite criar as condições, né, para discutir o que a gente está falando aqui. Eu vou traduzir de uma forma... É uma perfeição médica, no nosso caso, é uma perfeição no sentido, né, de dar conta... Eu vou fazer só uma prática bem imbecil de tudo isso que o cara acabou de falar, para destilar um negócio verdadeiro. Eu vi isso uma palestra uma vez falando de Platão, quando quebra uma cadeira e um carpinteiro tem que consertar a cadeira, ele não imagina uma cadeira quebrada. Ele imagina uma cadeira ideal. Exatamente. E ele visa consertar aquela cadeira no ideal. Ele não pensa numa cadeira quebrada. E esse primeiro episódio na cadeira linda, maravilhosa, consertada. Porque senão ele nunca chegará lá. Acho que esse primeiro episódio é como nós construímos essa cadeira. Acho que esse primeiro episódio isso, né? Quais são, como é que faz? Existe uma cadeira ideal, como a gente constrói isso. E como é que a gente faz para consertar essa cadeira, né? É audacioso, né? A gente já tinha dito isso, né? É audacioso e não é simples, né? Mas assim, e retornando, depois de construir essa cadeira do jeito... Lembrando que assim, tudo que eles falaram, do meu ponto de vista, tem uma questão muito individual, tá? Acho que isso é muito importante. Tem uma questão objetivista nisso que a gente está falando aqui. Randiana mesmo, né? Na questão de quando você faz uma coisa na medicina e você ajuda alguém, você está ajudando a si próprio antes de ajudar alguém. Você está satisfazendo o seu próprio desejo antes de ajudar alguém. Tá? Não é por ser mais inclinado por esse lado que eu falo isso, mas sempre quando a gente fala de devolver o bem, resgatar e libertar, eu acho que a gente está libertando nós mesmos antes de libertar os outros. Para completar essa questão do risco de ajudar o próximo, retornar para resgatar e tudo. Quebrou? Eu entendo, mas eu não sei se eu concordo. Eu acho que existem motivações que estão para além do endereço individual. Por exemplo, aquela mãe... tem um vídeo disso na internet, né? Aquela mãe que abre a boca do jacaré para tirar... Calma aí, mas isso não é do dia a dia. Isso não é do dia a dia. Mas são fatos extraordinários. Você é médico e se tem uma pessoa que teve uma parada cardíaca na sua frente, também não é um fato do seu dia a dia. E você vai tomar uma decisão de acordo com as coisas que você tem. Assim como a mãe também não sabe nada de jacaré e tem alguma coisa que ela ama. Então, eu não disse que não há altruísmo em certo momento. Eu sei que você não disse isso. Eu sei que você não disse isso. Não estou discutindo isso. Eu estou discutindo para além do altruísmo, né? A ideia, eu acho, na minha visão, é que existem certos estímulos individuais, certamente, específicos, certamente, que estão para além da sua motivação individual. E entenda indivíduo como você quiser, como indivíduo interesse, satisfação e tal. Existem motivações que estão para além de você. Acho que esse é o fundamento do herói, né? Você acha que hoje, pegando a ideia de pautas atuais, coisas atuais, você me diria que hoje existe uma destruição desse ethos médico tradicional? Hoje é mais difícil pensar em o cara fazer isso? Eu tenho certeza que não. Sabe por quê? Porque essa destruição ocorreu há 20 anos atrás já. Hoje existem alguns escombros. Isso é um processo que tem a ver com a liberdade de circulação de ideias e pós-ditadura e isso não se foi mais discutido. Não foi. Isso assim como assim como não temos poetas, não temos mais médicos dessa natureza que você perguntou. Não temos, porque hoje é mais uma ideia de técnico. Hoje é muito mais uma ideia a pegada de resolver piloto o problema. De avião. A gente vai capacitar piloto de avião. Vai operar um avião, uau. É uma puta recurso técnico fudido. Ajuda um monte de gente, caralho, ajuda 200 por vez. Eu acho que é isso. É a dificuldade que traz a bonança, é por isso que a gente está aqui.
Isso, tem uma dificuldade. Porque esse ethos médico, só pegando o episódio de hoje, é que esse ethos médico que a gente tanto falou... Tá cagado. Tá cagado. Tá cagado. É essa a impressão que eu tenho. Tá absolutamente cagado. Pro cenário que é hoje. Tem um desencontro aí de coisas. E acho que essa é a caverna, que não conseguiu se ver. E isso é uma forma... Isto, eu não tenho dúvida que isso é uma forma de ansiedade, né, cara? Como é que eu vou me comportar nessa porra? E aí, caralho, eu me preparei pra uma coisa, o jogo mudou, tem um monte de nego no Instagram, fazendo um monte de palhaço de merda de Instagram, e eu que sou aqui o professor doutor do diploma, tô me fudendo aqui, dando plantão de sexta-feira à noite, sábado, domingo, a cada 15... Né, para livrar ali a escola que eu quero dar para minha criança, para pagar meu financiamento do carro. Uberman ansioso pós-Covid. Uberman ansioso pós-Covid, né, cara? É o cara que ele tinha dentro do peito dele todas as realizações possíveis, né? Na hora que mudou o tempo, ele enfiou o dedo na boca, entrou debaixo da cama, meteu uma posição fetal e chamou a mamãe. Né? E aí os psiquiatras estão nadando, pegando dinheiro com pá, né? O psiquiatra tá, né? Né? Porque como é que você faz para sair dessa? E eu acho que eles merecem, né? Máxima também aqui máxima desse podcast, né? Se você é talentoso, você deve virar milionário. Santo Bob Axelrod, né? Bob Axelrod. Então assim, se você faz uma coisa com muita habilidade, você merece ser milionário. Mesmo porque você sendo milionário, você vai estar criando riqueza para você e para os outros. Lembre bem, né? A gente está falando de um sistema que ele... Mas não é motivação, né? Não é motivação. Mas eu acho que é muito a família Medici na Renascença. Eles eram banqueiros. Mas o espírito que eles consumiam? Não era arte? Eles criaram, entendeu? Não era a Renascença. A Renascença Mediterrânea, que é diferente da Renascença do Norte, lá tinha Van Eyck, Vermeer. A Renascença do Sul é bem diferente, né? Uma vai virar protestante, outra vai continuar puta católica. Eram os médicos que bancaram aquilo, velho. E é isso aí. Então, com a intenção de criar o belo. O belo ele sempre existiu, né? Relembrar. Enfim, renascer. Acho que é renascer o belo, né? Acho que esse foi o intuito do movimento. O que eu acho que a gente pode fazer aqui, cara, renascer as ideias. Sim, mas essa é outra narrativa. Além da prosperidade, né? Na mesma clave tem o sentido do belo, né? De renascimento. Eu acho que essa é a nossa... É a nossa humilde contribuição aqui, né, cara? Sim. Fala de despertar, né, o desconforto, né? Sinceramente, assim, o que eu almejo aqui é conversar com vocês, discutir mais e aprender. Porque enquanto eu não estiver aprendendo, nada vai valer a pena. Essa que é a verdade. E é isso que o meu objetivo pessoal é esse. Então sabe que essa é uma máxima aristotélica, né? Ele falava que todo ser humano, uma característica comum de todo ser humano é a vontade de aprender. Ele fundamenta isso nisso aí. Aliás, essa é a pedra fundamental da curiosidade dele. Ele fala isso, não sou eu que sou curioso, sou eu que quero saber. Todo mundo quer saber, eu posso querer saber mais, Aristóteles, né? Olhe para o seu filho, para quem tiver. Exato, mas todo mundo nasce querendo saber. Ele quer saber por quê? Ele quer saber, todo mundo quer saber. É isso. Eu acho que é isso. Então a gente tem que buscar continuar sabendo. É isso aí. E esse é o nosso propósito aqui. É isso aí. E a gente acabou de falar que às vezes você acha que você sabe e você descobre que você não sabe nada. E você é rejetado da caverna. E tem isso. É um desafio epistemológico aqui também. É ontológico e epistemológico. Como é que você sabe o que você sabe? Você tem pistas, né? Você tem pistas, né? Você tem indícios, né? Você tá no meio da... Eu lembro quando abriu aqui uma cadeia grande aqui de atendimento. Eu não vou dar nomes, porque se a gente publica, é bom sempre não dar nomes. Abriu uma cadeia de atendimento de médico, clínicas populares, gigante, começou na periferia, nas comunidades. E abriu e de repente eles bombaram de atendimentos. E eu lembro que foi um grande tapa na cara, quando eles surgiram dos médicos, falaram assim, cara, esse mercado sempre existiu. Vocês só não tinham se ligado. Vou te contar uma história que é legal. Demoramos muito. Vou te contar uma história que é legal. É uma história ou entramos atrasados. Uma história que eu acho que... Com certeza a história que eu vou te contar
aconteceu. Eu não sei o nome das pessoas, mas aconteceu. Bom, lá vai a história. E aí, no final da história, eu vou te fazer uma pergunta. Então, essa é a brincadeira. Certa vez, lá pela década de 20 e 30, tinha um criador de gado no sul dos Estados Unidos. Cara, puta de um mega milionário criador de gado. Boa, vai bem uma cervejinha. E ele tinha na região dele, que era um puta rancho lindo, maravilhoso, um pântano fedido, um pântano feio, gigante. E ele começou a ficar cansado de ter que buscar as vacas que iam pro brejo, os boi que atolava. Puta trabalho, perdi os boi. Falava, cara, chegou o agrônomo. Falou, agrônomo, lá dá uma olhada, vê como é que eu faço para resolver isso aí. Quero drenar essa porra desse pântano. Resolve a pica. Resolve a pica. O agrônomo voltou e falou assim, olha, seu Smith, o negócio é o seguinte, eu vou falar pro senhor que aquilo não é pântano, não. O cara falou assim, como assim aquilo não é pântano? Puta de um pântano fedido. Não, senhor. Aquilo, na verdade, é petróleo que está saindo da terra e juntou numa poça. Por isso que ele é fedido assim. E aí a pergunta é, foi nessa hora que ele ficou rico? Resposta, não. Ele sempre foi rico. Ele só não sabia que ele era rico. Ele não sabia que o petróleo estava na propriedade dele. Mas o petróleo sempre esteve na propriedade dele. Então tem esse ponto que é muito louco de relembrar de riquezas. Então tem coisas a serem trabalhadas aí para sair do labirinto dos ratos. Nossa, perfeito. Só cuidado que daqui a pouco vai ter gente fazendo buraco do lado de fora de casa. Ô, velho, isso aqui é um banheiro séptico. Isso aqui é um banheiro séptico. Isso aqui é a fossa. Você furou a fossa. Esse lodo aí não é petróleo, não. Não vale o quanto o petróleo vale. Foi inspirador. Produz metano, mas não é petróleo. Ai, caralho. Muito bom, muito bom. Muito bom. Bom, gente, acho que Tá por hoje é isso. Eu acho que vamos encerrar assim, ó. Eu acho que, cara, sensacional. O problema é que eu me senti confortável, né? E aí vai durar mais, né? Então, eu não queria ter gostado tanto, né? Acho que tem um potencial fodido. Eu acho que é muito legal. Vamos responder do jeito mais breve possível. Vamos resumir esse episódio. Vamos fazer aí uma rodada de que você imaginou para esse episódio, né? E vai ser legal porque, né, minha mãe vai poder responder, olha, eu não tinha pensado nisso, tal, né? E aí vai ajudar a gente a melhorar, né? Ela é foda, cara. Ela é minha mãe, cara. Então, assim, eu acho que vamos fazer isso. Vamos mostrar a nossa ideia, né? Vamos resumir esse episódio, né? A visão de cada um, né? E vamos deixar rolar. Vamos ver o que a galera vê e vamos ajustar num formato legal para todo mundo, né? Não, perfeito. Desde que a cerveja não acabe. Essa é a condição sine qua non. Cara, a condição sine qua non é a gente estar junto. Isso aí. Antes de tudo, para mim, vou falar do meu coração sem pensar em nada mesmo. Mas assim, para mim, tá aqui com dois caras que eu admiro demais e que todo dia que eu encontro eles, eu... É uma alegria, né, cara? Puta, cara. É viver as alegrias, né? Isso aí. O resto é só paulada. O resto é só paulada. É mais do que tomar cerveja, tudo. Mas são caras que fluir a alegria. Me inspiram, me indicam livros, me trazem felicidade. Então, no meu coração, o importante é eu estar aqui, eu estar crescendo e estar aprendendo para eu atingir o que eu acho, o que eu encaro para mim como o ethos da minha vida, o Daimon. Exatamente. Sim, o que vai me trazer a minha felicidade e da minha família, por conseguinte, né? Porque não dá para tirar uma coisa da outra. Então, eu só quero aproveitar e eu tenho certeza que muitas pessoas vão olhar para isso e vão se identificar
porque nós vivemos isso e continuamos vivendo, e a gente passou por desafios, e esses desafios trouxeram oportunidades que foram bem aproveitadas, que foram mal aproveitadas. Ninguém está 100% certo. Então, eu só quero, na verdade, estar aqui com vocês, e não tenho a menor dúvida que a gente vai transmitir muito conhecimento e muitas ideias e possibilidades de inovação. Corremos risco. O risco é viver. Corremos risco. Corremos esse risco, sim. E é isso. Isso aí. Eu tava vindo com o Camarão para cá, né, e eu tava falando exatamente isso, né? Assim, todo mundo passou por esse processo de, vamos chamar de saída, né? Então, aí você tá lá no meio da selva escura, né? E né, a gente muda de Platão para Dante, né? E você tá no meio nos seus 40 anos, né? No meio da selva escura, e aí você vê do lado duas feras, né? E aí você precisa, né, de um arauto, né? Senão você tá fudido, né? Porque você não consegue aguentar com as feras das suas atividades diárias, né? Então você precisa de uma iluminação. A gente falou bastante de luz, claridade, esclarecimento, né? Então a minha vontade é que isso sirva de alguma maneira, né, para trazer alguma forma de conhecimento no sentido de iluminação, né? Se isso acontecer com uma pessoa, para mim já valeu a pena, cara, porque a gente está se divertindo aqui, né? A gente está entre amigos. Eu acho que essa é a maior virtude, né, disso tudo. Então, se a gente puder estar entre amigos e falar de coisas que nunca vão mudar, né? A gente falou de coisas aqui que nunca vão mudar, né? Para além da medicina 4 pontos, da saúde 4.0, do conhecimento de internet das coisas, para além disso, o médico vai sempre ser o médico, e isso que a gente quer discutir, essas habilidades, e não é a figura em si do médico, mas são essas virtudes necessárias a você poder ter as condições de aliviar o sofrimento de uma pessoa, de você abrir mão de confortos que você tem, né? E isso não é o suficiente, né? Acho que a grande, para quem é médico que está ouvindo a gente, né? Acho que essa é a grande questão, né? Pô, legal, cara, mas virou insuficiente isso. Perseguir isso, eu não sei né, se é durável, né? Com o passar das décadas, né? E como é que eu faço para me orientar, né? Então a ideia, né? Acho que resumindo aqui, o propósito partiu disso, né? De você criar as condições antes de você propor, de você querer salvar o outro, antes de você jogar a corda, é você entender onde você está. E acho que esse primeiro episódio ilustrou bem isso, né? De você entender como que você vai atuar de forma liberal, né? E a gente usou aqui nesse episódio inteiro o médico como exemplo do profissional liberal. Poderíamos usar o advogado, poderíamos usar o juiz, poderíamos usar o policial, poderíamos usar qualquer... A gente começou, acho que esse primeiro episódio, com o que nos é mais caro, no sentido de ser mais próximo, né? E a perspectiva é o céu, né? A gente vai tentar mostrar as barreiras necessárias ao esforço que um indivíduo tem que fazer para ter autonomia e conhecimento da possibilidade de ação, né? De exercer de forma liberal a ação humana. Então, é um propósito ambicioso, é um propósito que não é discutido, é um propósito que ninguém está preocupado com isso, né? Mas é um propósito extremamente valoroso e que vale, né, o esforço de cada um, e acho que isso realiza nós três de alguma maneira, né? Acho que isso é importante. Agora dá para ficar mais 20 minutos. Só pegar tem uma alegoria ao qual o Caio se refere, e refere-se muito bem, que é a ideia da floresta. Eu lembrei, ele estava falando, e eu lembrei quem usa a metáfora, a ideia, a alegoria da floresta,
e de uma forma muito bem para o que a gente está discutindo aqui, é um cara chamado Alan Turing. Sabe o que é o Alan Turing? O Alan Turing é o cara que quebrou o segredo da Enigma. Saiu até num filme recentemente, O Jogo da Imitação, se não me engano. Ele é o inglês que conseguiu quebrar o código da máquina de código alemã chamada Enigma. E foi uma operação espetaculosa para conseguir essa máquina. Mas, enfim, é o preceito do computador moderno. Ele é o cara que criou o primeiro protocomputador moderno, foi esse cara. Ou seja, precisou montar um computador para quebrar o código da Enigma. E ele, puta visão cientificista, visão mais preto no branco, objetivista da coisa, ele fala que o conhecimento humano é que nem uma clareira numa floresta. Então, uma floresta escura. Mas aí você fez uma clareira de conhecimento. E o que ele fala? Quanto mais se aumenta a clareira, no sentido de se aumenta o seu conhecimento, mais se aumenta o contato com aquilo que você não conhece. Mais se aumenta o perímetro. De repente você encontra uns brother, fala disso. Então você vai se deparando... senhores, muito bom. Viva. Então, viva. Beyond the Cave. Beyond the Cave. Não, é isso, que esse perímetro chegue a todos, né? Todos que queiram. Então, e é um paradoxo. Quanto mais você acha que você sabe, mais começa a perceber aquilo que você não sabe. Então, eu acho que tem uma certa humildade para jogar o jogo. Às vezes você está lidando, por exemplo, a pessoa está dentro do universo desse labirinto, justamente porque ela não consegue ver além do negócio, entende? Não conseguiu dar um salto que precisa. Tem um certo grau de paz interior, né? Que os caras hoje vendem de um monte de maneiras, né? De você estar calmo e entender isso. Você tem que ter um pouco de paz interior no sentido de centralidade. Né? Você tem que parar, largar essa bosta desse celular que você fica na mão o dia inteiro e ter alguns minutos de contemplação, seja lá como for isso, né? Para você começar a se acostumar com essas ideias, né? Então, tem muito ruído na nossa vida, né? A gente vive essa mídia, os estímulos, mais que mídia, enfim, os estímulos que a gente está exposto todo dia, isso nunca existiu na história da humanidade. Isso gera uma agitação que é exatamente contrária à postura necessária para ter isso que ele está falando agora, né? Perfeito, concordo. E a principal barreira, na minha opinião, é essa questão financeira. De você estar resolvido com isso, para você poder, assim, ter uma outra visão e olhar um pouquinho de fora. Então, mas eu gosto do ideal estoico. Eu acho que é desnecessário. Sabe, eu te contei a lenda do Diógenes, quando ele está indo, ele fala assim: eu só preciso de uma caneca. Se for eu, minha túnica, o palio, e a minha caneca, caguei para onde eu estiver. Eu sobrevivo da vida. Aí ele estava lá com a caneca no lugar, pegando água, e ele viu uma criança fazendo assim. Ele olha para a caneca e fala assim: puta, nem disse eu precisava. Então era a ideia de que eu não precisava. Então eu acho que quem realmente está para fazer, pensa num Silvio Santos, que nem disseram que ele vendia bique no Farol, ele era um mascate no início. O Onassis, o grande empreendedor grego, perfeito. Ele vendia cigarro para as telefonistas. O cara começa do além, o cara começa da puta que pariu. É esse o poder que todo mundo tem que mirar. Não é um starter, mas é um facilitador. Eu acho que desempoderaram tanto, desconstruíram o ethos, desfiaram tanto que era uma visão que ninguém... E deixaram tanta gente sem valor também, que ninguém mais sabe o que é o que, velho. Você já passa a duvidar da possibilidade de realização, porque você não, né, a gente conversou isso, né, há pouco tempo atrás. Não tem quem fez, como é que você acha que pode ser feito? É que nem você tá lá no time da faculdade e não tem nenhum atleta profissional. Quem vai puxar? Quem vai ter o talento? Quem vai fazer o negócio? Você vai jogar ali, mas você tem um certo limite que você consegue jogar, brother. Mas se você não tiver nego de fora, se você não tiver cara com outra habilidade, se você não tiver interlocutor, se você não tiver o cara que faz melhor que você não progride, né, cara? Você tá fazendo bem o medíocre. Perfeito. Valor. A aristocracia, essa é a ideia. Valor e virtude. Valor e virtude. Strength and honor. Lembra os caras do Gladiators? Strength and honor. Exato. É isso. Então, tem que ter algum valor. Não importa qual valor, qual nome se dá. Cada um vai dar um valor num certo momento. Sem dúvida. Mas tem que ter um valor. Temos agora 0 valor em qualquer coisa que você pegar. Não tem nada.
A Na trança... verdade, não é que a gente tem zero valor. Os valores estão invertidos. Se a gente for começar a conversar disso agora, a gente vai ficar mais 40 minutos. Mas assim, os valores estão invertidos, né? E a gente pode deixar isso até como uma brecha para o que a gente vai falar mais para frente, que eu espero que a gente tenha muito tempo para falar ainda. Teremos. E aí? Muito. Certo? Parece que a gente gosta mais da trança do Homero do que do coque samurai da Vila Madalena, né, cara? Graças a Homero Deus. vai ter que ter um capítulo inteiro só pra falar de Homero. cara, Onde ele se correlaciona. Aonde a ideia do Odisseu, que o Caio já pautou aí, sei lá que episódio fantástico vai acontecer, mas... Você quer falar de Calypso e... Calypso é foda, velho. Calypso é top. Eu ficaria em Calypso, velho. Eu não tentaria sair, não, velho. 7 anos em Calypso, tá bom pra eu você? Eu ficaria 70, velho. Essa Ali ideia, né? Existiam várias tentações que impediam de voltar pra A caverna do. Beleza. A caverna. Vamos, Calma. A caverna do cara era um tesão, velho. Não tinha desconforto nenhum, não tinha cama de proscruto, não tinha nada. sabe E que é- ele quis sair, Mas sabe o que é velho. legal? Isso só aparece. Ela era uma deusa. Só aparece depois de Polifemo. Só aparece depois que ele cegar o Cíclope. Era sempre difícil. Para os gregos, é isso que eu gosto desse ideal, sem querer cortar, mas não tinha sublimação. Eles falam, é sempre difícil. E aí você vai lá e resolve. Por isso que eu Essa sou é a herói e ideia. eu vou lá e faço. É isso. Não, mas aí... Só pra lembrar, que agora me ocorreu. Vocês viram Troia com o Brad Pitt? Sim. Você viu? Você viu Troia agora? É Brad antigo, Pitt? sim. Vou te contar o início do filme. Chega aquele Boagrius, lembra? O cara gigante e tal. Aí Aquiles não tá lá. O moleque vai buscar Aquiles. Tá dando Aquiles com uma, duas né? minas. Aquele- Não, ele tá dormindo. É, tá dormindo. Não, mas Depois tinha de uma dado. noite louca, noite mística, ele tá com duas minas maravilhosas, caídas assim lá, deitado. Fala assim, né? Acorda, Aquiles, tem um cara lá. Aquiles começa a se vestir, come ela com a roupa, sobe no cavalo e fala assim, meu Deus... se tivesse no seu lugar, menininho, moleque tem tipo 8 anos de idade, eu nunca teria coragem de enfrentar aquele homem. Velho, ele olha, ele bota o capacete, olha pra ele friamente e responde, é por isso que nunca vou lembrar do seu nome. Vira as costas e sai andando no cavalo. Velho, ele falou isso pro moleque de 7, 8 anos. Ele destruiu o espírito. Aquele moleque ou é muita coisa agora, ou ele é ninguém. Volta pra mesa. Depois você volta pra sua não tinha mesa. perdão, Trauma velho. eterno. Não tem perdão. Essa ideia. Por isso não lembra do seu nome. Aquiles cagou na cabeça dele. Cagou monstro. Baldes. Aí, ó. É preferível uma vida de mortal no lugar certo a uma vida de Deus no lugar errado. Uau. Ou seja, existe um lugar para você? Sua natureza, sua especificidade. Saia da caverna. Porque senão nem Calypso resolve. É isso aí, velho. É isso aí, É isso velho. aí. Boa? É isso aí. Boa. Boíssimo. Então vamos dar boa noite. Até o próximo episódio. Queria agradecer ao Voz e Conteúdo. Obrigado pela oportunidade. Sensacional. Muito bom. Vocês que conseguiram aguentar a gente até o final aí. Muito obrigado. Vai ter mais. Eu queria agradecer a nossa assessoria jurídica também, que tá sempre presente aqui sim. conosco, cara. Puta que pariu. Just in case. Vai que a gente precisa não, agora. Cara, Sim, muito obrigado, Dr. Carlos de Alcântara. Tá aqui conosco. E vamos para a próxima. Segurando os meninos. E boa noite. Obrigado, Camarão. Obrigado, Caião. nóis. Amo vocês. Em E breve. Tamo junto. Tamo junto. semana que vem tem mais. É isso Isso aí. Boa noite. Valeu.